irmão André compartilhou, né? O pastor Ezequias está dando aula durante essa semana, lá no Seminário Teológico Batista do Mato Grosso. Aí, no final de semana, ele estará pregando no aniversário da Igreja Batista Casa na Rocha, lá em Cuiabá também. Então, o pastor Ezequias estará fora, ausente aqui, entre nós, tanto durante a semana agora, quanto no final de semana também. E ele me deu esse desafio de estar trazendo uma mensagem que possa se prolongar até domingo, não é? E esse desafio a gente vai estar fazendo e trabalhando ele. E eu pensei em trazer algo, amados, no sentido de ouvir a palavra de Deus, trazendo uma palavra de estímulo, uma palavra de direção para as nossas vidas, de cuidado, do cuidado do Senhor. Coloquei palavras de estímulo. E a gente vai estar vendo 6 conceitos, 6 palavras que Jesus vem trazendo no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 10, verso 24, até o 11:1. Porém, hoje nós vamos ver apenas as 3 primeiras palavras de estímulo, de encorajamento que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim como teve para os seus primeiros discípulos, Ele também tem para nós nesta noite. E domingo, se Deus permitir, nós estaremos falando as outras 3 palavras de estímulo, de encorajamento, nesses versos até o 11:1. Irmãos, o fato é que na vida nós ouvimos muitas coisas, não é? E por vezes os nossos ouvidos ficam muito presos àquilo que está acontecendo, àquilo que está nos afligindo. Quantos de nós não vive isso, se não todos nós, em algum tipo de escala, em algum tipo de problema específico? São várias afrontas que nós, às vezes, estamos submetidos nessa vida. São crises que nós temos, aflições que vêm sobre nós, sejam elas internas, né, por que não falar isso? Quantos de nós não vivemos crises internas? Não é? Crise conosco mesmo. Já viveu crise com você mesmo? Eu, de vez em quando, fico com essas crises aí. Não é? Ou crises que estamos sendo submetidos por causa do Evangelho, né? Por causa de Cristo, por obedecer ao Senhor, por querer viver o Evangelho genuíno. Nós temos algum tipo de afronta. Né? Quantos de nós já não foram afrontados por conta do Evangelho? Por não mentir, por não compactuar, por não querer estar na roda daqueles que estão escarnecendo. Quantos de nós já não fomos, de alguma forma, jogados para escanteio, porque olham para nós e nos veem como estranhos, né, fazendo coisas que eles não entendem, né, amando um Deus que para eles não existe, para alguns deles não existe, para outros existe de uma forma que nós não compreendemos que seja daquela forma. Não é? E aí, amados, dentro desse turbilhão de coisas, eu fico com essa ideia que eu quero que coloque ali na tela, por favor, e a gente vai fazer a leitura dos versos daqui a pouquinho, mas essa ideia que eu quero que a gente saia daqui, na caminhada cristã, é mais importante saber sobre quem nos conduz do que sobre o que nos acontece. Nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação, é mais importante saber quem está nos conduzindo do que dar ouvidos e importância sobre o que nos acontece. Não é negligenciar o que acontece, mas é viver o que acontece à luz daquele que nos conduz. Essa é a ideia desses estímulos, dessas
palavras de encorajamento que eu quero olhar com você aqui em Mateus 10, 24 ao 31, nós vamos ver nessa noite. Acompanha comigo, por favor, a leitura desses versos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamar um dono da casa de Belzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Amém? Na caminhada cristã, é mais importante saber sobre quem nos conduz do que sobre o que nos acontece. Só para a gente compreender um pouco esses versos que a gente acabou de ler, eu preciso pontuar algumas questões aqui do contexto anterior. Fica claro para mim, olhando o contexto anterior, e você em casa pode perceber isso também, que na caminhada cristã, ou a caminhada cristã, ela é cheia de desafios, cheia de obstáculos, cheias de situações que nós não almejamos, nós nem queremos passar por elas, mas é inevitável, ou são inevitáveis. Se você for olhar lá nos versos 16 a 18, do contexto aqui anterior, nós vamos percebendo os perigos do caminho, e mostrando isso muito claro. E Jesus aqui dá uma direção também, como agir corretamente no meio desses perigos no caminho. Por exemplo, já começa assim o 16, eis que eu os envio como ovelha para onde? Para o meio de lobos. Já imaginou essa cena? Ovelha sendo colocada no meio dos lobos, o que vai acontecer? É tragédia, tragédia anunciada. Né? Então, Jesus ele deixa muito claro sobre os desafios, e ele vai prosseguindo ali, nos mostrando como nós devemos reagir e agir no meio desses lobos, no meio dessa jornada, dessa caminhada perigosa e cheias de desafios. Até porque, amados, a igreja de Jesus, ela vai viver sobre hostilidade. O mundo está contra a igreja. O mundo vai contra nós. E aí, é interessante, olhando aqui a esse contexto, a necessidade de sermos prudentes. Por isso, esses versos aqui também vão falar sobre isso. Prudentes como a serpente e simples como a pomba. Não é? Saber lidar com o sistema desse mundo e toda a sua cultura e tudo aquilo que envolve este mundo, com tantas falácias, com tantas mentiras, com tantas afrontas, é preciso saber lidar com tudo isso, com todo esse sistema, com discernimento, com simplicidade. Esse é o nosso desafio, com sabedoria, mas ao mesmo tempo com um coração pacificador, com o coração rendido a Cristo, sem querer afrontar os outros, mas amando, assim como fomos amados, sem algum tipo de merecimento que havia em nós para esse amor nos alcançar. Nós precisamos disso. Nós observamos no contexto que a caminhada pode ser difícil, mas é o Senhor Jesus que garante para nós segurança. E Ele garante segurança e garante salvação. Ele nos salva deste mundo
para o mundo vindouro, mas Ele continua nos salvando diariamente, no sentido de proporcionando meios para nos conduzir até aquele dia maravilhoso. Você não se perde, eu também não me perco por causa disso, por causa dele. Porque se depender de mim, eu já estaria perdido. Mas o amor dele é tão profundo por nós, a graça dele é tão maravilhosa e tão irresistível, que nos atrai e nos faz entender e perceber de que aquilo que ele fez por nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós fazíamos e onde vivíamos quando estávamos longe dele. Aquele que saiu do chiqueiro e foi limpo com o sangue do Cordeiro, não deseja voltar para o chiqueiro. Foi graça do Senhor que nos fez perceber isso. E continua nos fazendo perceber isso. E continua nos conduzindo nessa caminhada. Por isso que, vez por outra, nós temos, sabe, essas questões do nosso próprio coração, nós lidamos diariamente com o pecado, e há momentos na vida que parece que a gente vai sucumbir. Já passaram por isso? Parece que a gente, sabe, vai perder a batalha. Mas aí é onde o Senhor, de alguma forma, nos leva ao entendimento que a batalha já foi vencida pelo poder de Jesus Cristo, morrendo naquela cruz. O que eu preciso apenas é descansar nele. O que eu preciso, na verdade, é me voltar para ele, porque ele já fez tudo aquilo que era necessário para me manter firme nele e conduzir o meu coração nele, tão somente nele. Por isso que essa caminhada, queridos, é difícil e pode ser difícil, e mais difícil para um do que para outros, porém é Jesus que garante tudo. É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos conduz, que nos dá insights da palavra e traz à tona novamente à nossa mente aquilo que o Senhor já compartilhou conosco. Por isso que ele vai falar sobre essa questão do Espírito Santo. Não fique preocupado no falar. Não, é o Espírito que vai conduzir tudo. Ele vai nos fazer lembrar sobre as palavras de Jesus, vai colocar palavras na nossa fala, na nossa boca, para poder conduzir a nossa vida e o nosso coração. Falando de perseguição, também faz parte dessa caminhada. E essa perseguição aumenta dia após dia. E nesse contexto aqui, ele fala também sobre isso. E por mais que essa perseguição vai prosseguir até o final, mas nós temos a garantia que no final teremos a rica recompensa de todo o fardo, de toda opressão e pressão que vivemos aqui, a tão grande salvação que nós estamos almejando, que é o encontro com Cristo na eternidade. O verso 23, amados, que é o anterior a esse que nós lemos, nos traz a ideia de que essa perseguição iria se prolongar, se alastrar, até que ele volte. E eu quero dizer para você o seguinte: não espere coisas melhores desse mundo, porque este mundo cada vez mais está pior. Mas espere neste mundo algo melhor da parte de Deus, porque isso é verdade. O Senhor a cada dia nos encanta com a palavra dEle, amém? O Senhor a cada dia nos encanta com o amor dEle. O Senhor a cada dia nos atrai para perto dEle. E parece que a nossa vida dá uma reviravolta, naquele momento que a gente está entristecido, abatido, e nós temos, sabe, da parte do Senhor e da palavra dEle, um renovo no nosso coração e na nossa vida. Isso é fascinante. Hoje nós vamos ver as 3 primeiras palavras de estímulos que eu quero conduzir a nossa vida, o nosso coração nessa noite, dependendo totalmente do Espírito Santo para isso. O discípulo, primeira sentença que eu quero trazer para os amados, o discípulo
não é maior do que o seu mestre. Os versos 24 e 25 nos traz essa compreensão. Ele começa dizendo isso: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. O 25, basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. E ele vai terminar: se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Está muito claro para mim aqui que caminhar neste mundo sobre o entendimento de que existe um Senhor a quem recorrer, um Senhor que sabe com exatidão o que nós precisamos, um Senhor que está disponível em nos atender à medida em que Ele quer nos levar a cumprir a vontade dEle, faz toda a diferença. O Senhor, o discípulo não está acima do seu Senhor. Nós temos um Senhor que está acima de nós. Nós temos um Senhor que conduz a nossa vida. Nós não somos maiores do que Ele. Nós não estamos num pé de igualdade para com Ele. Embora você possa pensar: poxa, mas Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Numa compreensão de obras, isso é verdade. Numa compreensão de alargamento do Evangelho no mundo inteiro, isso é verdade. Mas nunca em termos de senhorio, em termos de quem é Senhor e quem é servo. Em quem é dono, em quem é aquele que precisa se submeter. Dessa maneira, nunca, nunca. E essa questão é, na verdade, o que as pessoas sem Cristo procuram. Elas procuram isso, um Senhor para si, um Senhor a quem recorrer, um Senhor a quem elas possam contar, um Senhor que esteja disponível a elas. Mas como seus olhos estão fechados para o Senhor Jesus, elas se submetem a outros senhores, a tantos outros senhores, e vivem escravos achando que estão livres. Você era assim, eu também achava que era livre. E eu falava isso. Eu falava: eu ir para a igreja? Não, eu não quero viver preso naquele contexto. E eu pensava isso. Aí quando você é encontrado por Cristo, quando o Evangelho traz luz ao nosso coração, a gente percebe que é o contrário. Agora é que nós estamos livres. Nós éramos escravos do pecado. Hoje estamos livres em Cristo Jesus. Livres em Cristo Jesus. Além disso, amados, Deus é tão bom que Ele nos proporciona consolo. Saber que Cristo já sofreu tudo o que possamos sofrer e nada nos acontecerá além do que Ele já sofreu, isso faz toda a diferença. Isso é consolador. O contexto aqui está falando justamente para alegrar o coração dos discípulos por conta de perseguidores, aqueles que estavam em todo o tempo perseguindo a igreja naquele período. É de perseguição. Mas saber que o nosso Senhor Jesus já sofreu tudo e inaugurou um caminho, nos faz descansar nele. Os dias de Jesus não foram difíceis, não foram fáceis, foram muito difíceis, amados. Ter que lidar com essa gente toda, com esse grupo todo de religiosos que ficavam, no pé dele o tempo todo, buscando algum tipo de falha para desacreditar o Evangelho. Não foi fácil. E Jesus só enviou os seus discípulos, como a gente viu aqui no verso 16, como ovelhas no meio de lobos, porque foi Jesus que esteve no meio dos lobos primeiro. Foi Jesus que primeiro se colocou em risco. Foi Jesus que, para nos livrar de todos os temores e medos que podemos ter nesse mundo, foi Ele que inaugurou este caminho primeiro.
Ele jamais iria dizer, coloco vocês como ovelhas no meio dos lobos, se ele não estivesse lá conosco. Se ele não estivesse sabendo o que é o sofrimento e, sobretudo, trazendo para nós algum tipo de consolação no meio do sofrimento. Isso é maravilhoso. Ele foi para o matadouro primeiro. Ele foi para livrar a mim e a você da morte eterna. Portanto, entenda isso. Você tem um Senhor que está acima da sua vida. Nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar nisso. Num tempo que a gente, pastor Jorge, inclusive o pastor Jorge está entre nós, né, lá de Volta Redonda, pastoreou algumas igrejas batistas ali, hoje está jubilado, não é isso, pastor? Pastor Jorge, nós temos desafios, nós somos chamados a descansar em Jesus Cristo. Nós temos um Senhor, e nós precisamos nos colocar no nosso lugar nesse sentido, porque por vezes nós queremos ter o controle da vida, queremos ter o controle até mesmo daquilo que nós não controlamos, controle do incontrolável. Nós nos fadigamos, vez por outra, justamente por não compreender de que o discípulo não está acima do seu mestre. Não está. Nunca estará. E aí ele termina o verso 25 falando sobre isso, né? Sobre essa questão da afronta. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se Jesus foi chamado de príncipe dos demônios, imagine o que estão sobre a tutela dele. Como seria isso? E algumas versões, talvez seja a sua, usa domésticos, outro família, né? E aqui se refere àqueles que moram na mesma casa, seja parentes ou servos. Mas é interessante que aquilo que Spurgeon vai falar, se recebermos o mesmo tratamento que o nosso Senhor, temos honra suficiente. E isso é mais do que temos o direito de esperar. Nós, às vezes, vivemos uma inversão de valores que muitas vezes nos faz viver como que paralisados, porque nós almejamos algumas coisas que Jesus não quer que a gente almeje. Nós buscamos viver algumas realidades que elas são contrárias àquilo que Deus tem para nós na sua palavra. Por isso que vale a pena sim ser insultado por viver para Cristo, ser desprezado, ser desprezado pelos outros, pelos perseguidores, ser desprezado por aqueles que estão na nossa própria família, ou talvez até mesmo no trabalho, na escola. Vale a pena não ser aceito nas rodas por aí afora, porque nós amamos ao Senhor e entendemos que Ele é Senhor, e Senhor da minha vida, e Senhor do meu coração, e Senhor da minha conduta, e Senhor daquilo que eu faço. Por isso que aquela palavra, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, precisa estar muito claro no nosso coração. O reino de Deus, ele traz em si um padrão de vida que é diferente desse mundo. Traz em si um conceito de mundo diferente daquilo que é corriqueiro, daquilo que é normal, daquilo que as pessoas vivem. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é justamente não querer andar como os outros andam. É não querer fazer e pensar como todo mundo pensa, daqueles que estão no caminho largo. E isso vai gerar conflito, isso vai gerar discórdia. E vale a pena tudo isso por amor a Jesus Cristo. Vale a pena. Por isso, meu amado, nesta noite, não espere na vida cristã algo melhor do que isso.
para que quando vivermos de forma mais tranquila, não venhamos a achar que esse é o padrão para os servos e servas de Cristo. Porque se você achar de que viver a vida cristã é só maravilha, só festa, só coisas boas, você vai se frustrar. A vida é tão árdua. E não é porque somos servos e servas do Senhor que estaremos isentos de algumas realidades desse mundo. A nossa plena certeza é de que, independente do que vivemos, independente das realidades, nós podemos ter confiança num Senhor que está dentro da batalha conosco. De um Senhor que está nos acompanhando diariamente. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Por isso, é aquilo que eu falei logo no início, não é? Na grande ideia, na caminhada cristã é mais importante saber sobre quem nos conduz do que sobre o que nos acontece. Em segundo lugar, amados, para sairmos daqui também com o coração tranquilo, nós precisamos entender que a mensagem é maior do que os mensageiros. A mensagem é maior do que os mensageiros. O servo não é maior do que o discípulo não é maior do que o seu mestre, e a mensagem é maior do que nós. Jesus está dizendo que aquele grupo pequeno ali estão sendo perseguidos por causa da mensagem. Eles estavam proclamando algo, eles estavam vivendo a mensagem, eles estavam compartilhando isso com a sua própria vida. E aí, não tem apenas na sua cabeça eles pegando a Bíblia ou os pergaminhos daquele tempo, apenas nesse sentido de abrir em praça pública e trazendo uma mensagem. Mas vá além disso. Eles viviam a palavra. Eles compartilhavam dia a dia a palavra. Eles demonstravam a palavra com a vida e com o viver. Essa é a ideia que a gente precisa extrair. Eles estavam sendo perseguidos porque eles carregavam uma mensagem. Porém, essa mensagem restrita, naquele momento, para aquele grupo pequeno, iria se expandir. Por isso que diz o texto: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Proclamem. Além da vida sendo demonstrada, há também essa proclamação que nós precisamos exercer. Jesus diz aos discípulos que não precisavam temer, porque um dia se manifestaria com toda a glória e poder o anúncio do reino dos céus. Mas até aquela ocasião, amados, era abafado com violência pelos seus adversários. Mas louvado seja Deus, porque aqueles homens proclamaram, viveram, e por isso nós estamos aqui. O que é dito às escuras, dizei-os às claras. Nós, como servos do Senhor, não podemos ocultar isso. Nós precisamos deixar muito claro quem nós somos, a quem servimos. Porque no seu trabalho você pode ser de alguma forma coagido a abafar, as pessoas buscam querer abafar aquilo que você carrega. Vão te induzir a fazer coisas que é contra aquilo que você crê. E quando você é submetido a isso, o que você faz? O que nós fazemos? Por isso que a palavra de ordem é não temam. Não tema. Não tema em pronunciar com a sua própria vida, ou nas oportunidades que Deus dá a mim e a você. Não temam esses homens. Não temam. Se você
provavelmente tem algum tipo de medo ou de receio de ser mandado embora. Não tema. Não tema se vão te aceitarem ou não nas rodas, nas amizades, não tema. Porque eu creio que muito mais do que ter um emprego, embora seja importante, muito mais do que ter amizades, embora isso seja importante, muito mais vale é saber que estamos agradando o nosso Senhor, que estamos vivendo para Ele. É isso que vale a pena. É isso. Ele fala, olha, proclame aquilo que é falado no escondido, no secreto. E aí aqui, se nós não temos esse tipo de relação com o nosso mestre, de ouvi-lo no secreto, não adianta que você não vai conseguir proclamar nos telhados. Não adianta que você não vai conseguir demonstrar com a vida. Pelo contrário. Aqui eu chamo a sua atenção para isso. É necessário que tenhamos essa intimidade com o Senhor, para que a palavra dele flua de nós, sem fazermos força, naturalmente. E é interessante essa figura do telhado aqui, algumas versões eirado, né, que é recordando aqui aqueles telhados planos do Oriente, de onde se podia facilmente pregar para uma grande multidão. Ali os funcionários da sinagoga, alguns deles, iam para esses altos do telhado para anunciar a chegada do sábado, e faziam isso por 3 vezes. E eles anunciavam e dava para todos ouvirem. Essa é a ideia. Quanto mais o impacto do Evangelho que causa em mim, ele vem a reverberar de mim, através de mim, para tantos outros que estão ao nosso redor. Esse é o propósito. Por isso, algumas lições a gente tira desse segundo ponto, que a mensagem é maior do que os mensageiros, é maior do que nós. Nós passaremos, mas a mensagem continuará. Nós morreremos aqui, neste mundo, nós iremos deixar de existir aqui, mas a palavra continuará. E ela continuará por meio daqueles que vão sendo alcançados, pelas crianças que estão ouvindo hoje, pelos nossos filhos que nós estamos ensinando em casa, e ela vai continuar sendo propagada e vivida. Por isso que a mensagem não pode ser parada, anulada ou interrompida. Ela nunca foi e nunca será. E para isso nós não podemos deixar de expressar a nossa fé. Não podemos, seja por medo ou por negligência. Não podemos. O Senhor nos encoraja a não sermos intimidados por causa daqueles que não vivem o Evangelho. Não se sinta intimidado, meu irmão, minha irmã. Não se sinta. Porque a mensagem não pode ser parada. Um comentarista vai interpretar aqui da seguinte forma: nenhum volume de perseguição será capaz de impedir que esses apóstolos do Messias proclamem em público o que dele aprenderam em secreto. Sabe por que você aprende na escola bíblica dominical? Que você aprende nos estudos, várias frentes, não é, de ensino que nós temos aqui na Ibacem. Só estou falando da Ibacem, não é? Os discipulados e tudo mais. Sabe por que você aprende tudo isso? É para você compartilhar com a sua vida. É para você viver tudo isso. Essa mensagem. Sabe por quê? Porque o poder não está naquele que proclama. O poder está naquele que chama, que nos chamou para viver para Ele. É dele todo o poder. Não temamos, de forma alguma. Segundo, se a mensagem é maior do que os mensageiros, nós somos servos dessa mensagem.
A mensagem do Evangelho que nos alcançou tem o potencial de alcançar tantos outros. Eu quero insistir nisso. Por exemplo, no final do Evangelho de Mateus, antes de Jesus subir aos céus, ele volta a falar a esse grupo pequeno aqui. E ele vai deixar claro uma palavra que você conhece muito bem, até decorada. Mateus 28, 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É necessário viver o Evangelho e pregar esse Evangelho, porque o poder não está em nós, o poder é dele. Portanto, se essa mensagem chegou até nós, foi por meio desses homens e dessas mulheres que entenderam que a mensagem é maior do que eles, e por isso eles foram servos dela. Uma preocupação que a gente precisa ter nos nossos dias, na nossa geração, é que tipo de compreensão a geração futura vai ter do Evangelho. Com tanta deturpação que nós estamos vendo e vivendo, vivenciando. Hoje em dia está difícil você sair na rua, sem você sair tranquilamente, sem ter que advertir o seu filho: olha, é isso, é aquilo, você está vendo aquilo ali, mas não é bem assim e tal. Está difícil. Está difícil ver uma televisão, não ter que sentar do lado para poder, ensinar. Que tipo de mensagem, que tipo de evangelho essa geração está absorvendo nesse tempo? Porque se nós não estamos preocupados em sermos servos da mensagem, com fidelidade a ela, pode ser que estejamos negligenciando de alguma forma. E é por isso que as pedras clamam vez por outra. E é por isso que talvez a gente veja o que tem acontecido nas famílias, famílias sendo destruídas, famílias perdendo o referencial, e a coisa vai se deteriorando. Saber que a mensagem é maior do que nós precisa trazer algum tipo de satisfação. Trazer, uma consciência de que a mensagem não é minha. Não são os meus ensinamentos, mas é o ensinamento da palavra de Deus. É ela que vai fazer a obra, porque nós somos servos da mensagem. É ela que vai fazer a obra. É acreditar e crer de que, por mais que a gente veja alguma situação com filhos, ou até mesmo com famílias, ou amigos, nós podemos crer que a palavra pode mudar. Olhando para dentro de nós mesmos e ver as nossas debilidades, ver as nossas fraquezas e saber de que a palavra de Deus tem poder para nos transformar, porque somos servos da palavra. A palavra que precisa nos conduzir é ela. Porque a palavra de Deus nos conduz para nos parecermos cada vez mais com Cristo. Mas um dos grandes propósitos desse mundo, ou desse tempo, é fazer com que sejamos mais parecidos com o mundo do que com Cristo. Estar comprometido com a palavra, estar comprometido com o Cristo da palavra, é colocar uma barreira contra essa tendência de querer nos fazer parecidos com o mundo.
As distrações que nos envolvemos têm nos tirado do quarto secreto da oração, vamos ser sinceros. E a gente vai se entorpecendo aí com programas, com redes sociais, e com tantas outras coisas. E é por isso que eu quero finalizar com esse terceiro ponto. O temor a Deus precisa ser maior do que todos os outros temores. Se a referência de um Deus que sustenta e governa as nossas vidas é trocado por divertimento, prazeres fúteis, é natural, amados, que o medo roube a nossa paz. Por isso que precisamos entender e trazer acalento ao nosso coração, sabendo de que o temor a Deus, e nós precisamos resgatar isso nos nossos dias, o temor a Deus precisa ser maior do que todos os outros temores. Todos os outros. Por isso essa palavra de estímulo começa com não temais. Olha o que vai falar o verso. Não temais, verso 28. Não temais o quê? Os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não temais. Por vezes nós estamos com medo ou tendo temor a homens, a circunstâncias que têm nos paralisado. O chamado do Senhor é temer a Ele. Somente Ele. Somente Ele. A gente não pode temer aquele que pode matar o corpo. Nós, nem amados, o medo da morte também não pode estar no nosso coração. Porque a morte aqui, ela é natural, vai acontecer. Mas se somos do Senhor Jesus, essa morte já foi vencida, amém? Já foi vencida. E nós ficamos então com temor a Deus. Aquele que tem poder para matar tanto o corpo quanto a alma. Aquele que pode, ele tem todo o poder para isso. E ter medo dos homens também não pode nos paralisar. Porque o pior que os homens maus podem fazer não se compara com aquilo que Deus pode fazer. Eles podem apenas fazer morrer o corpo. Deus tem poder para fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. A alma transcende ao corpo e ela não morre fisicamente por ser parte imaterial do homem. Foi Deus que deu fôlego de vida a todos nós. Gênesis 2:7. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida. E o mesmo Deus vai retornar e requerer de volta, em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte para quem? Para Deus que o deu. Jesus não está aqui sendo reducionista com relação à vida deles na terra, mas está superestimando a vida futura deles. Em quem nós precisamos nos agarrar? É em Deus, é na promessa vindoura, não na promessa daqui da terra. O nosso temor precisa ser em obedecer ao Senhor, porque é com quem nós iremos passar toda a eternidade. Esse mundo aqui é passageiro. Os homens daqui vão passar também. Deus não, Deus é eterno. Deus é eterno. As doenças vão passar. Há promessas para nós sobre isso. Há realidades que nós ainda não experimentamos, que estão por vir, que são muito melhores, como diz Romano, do que aquilo que a gente vive aqui. Muito melhores. Por isso que o julgamento dos homens nesse presente século não precisa nos assustar, pois nós vivemos em função de um julgamento vindouro, que é de Deus. Que é de Deus. Assim como o apóstolo Paulo teve sentenças e foi para a prisão, só que isso, sabe, tudo passa. Onde está o apóstolo Paulo hoje? Na eternidade junto com Deus. Aonde está Nero e toda aquela turma? No inferno. O homem não pode mudar a realidade que Deus já fez nas nossas vidas. O homem não pode.
Porque a ideia de temer a Deus aqui não é no sentido de medo ou pavor de Deus. Tem gente que tem esse tipo de sentimento para com Deus, e aí não quer nem se relacionar com Ele, por medo, por pavor. É o contrário, a reverência que temos para com o nosso Deus precisa nos levar para mais perto dEle. O temor a Deus nos leva para mais perto dEle. É assim que tem que ser. É melhor, amados, aprender isso do que viver cabisbaixo, sem sentido para a vida, ou dando vazão e dando crédito a quem não é para ser dado crédito. Por isso que eu não tenho dúvida que é melhor a gente aprender a lidar com o nosso próprio orgulho quando pisam em nosso calo, do que revidar na mesma moeda, se colocando em desobediência à palavra de Deus, em desobediência ao Deus Todo-Poderoso, e por aí vai. Nós precisamos refletir mais sobre isso. Muito mais. Lucas 6, 28, por exemplo, bendizeis aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa má face, oferece também a outra, ao que tirar-lhe a tua capa, deixa levar também a túnica, e por aí vai. O Evangelho nos ensina a sermos mais amorosos e mais tranquilos e mais calmos. Não é? Eu não sou calmo. É Deus, se não fosse Deus na minha vida, não é? E é por causa dele. Você não é calmo. É Deus que impede você de fazer tudo aquilo que está na sua cabeça, vez por outra vem, né? Quando o sangue ferve, a vontade é bom que a vontade dá e passa. Né? Mas passa por quê? Porque o Espírito Santo está ali com você, senão você faz aquilo que você realmente está querendo fazer, pela sua natureza ainda carnal. Se submeter a Deus é querer honrar esse Deus. Temor a Deus é buscar viver de forma que agrade a Ele, por temor a Ele e não aos homens. Porque se você for temer aos homens, você vai se submeter àquilo que eles te obrigam a fazer, que é contrário à palavra de Deus. E não é por aí. Não temais, porque Deus sempre está no controle e Ele é soberano em todo tempo. Em todo tempo. A providência, amados, amorosa, diária e constante de Deus vela pela pessoa menor e mais insignificante deste mundo. O servo que se sente mais insignificante, os olhos do Senhor estão sobre ele. O servo, o discípulo que não faz grandes obras, não está em evidência, Deus é o mesmo que está conduzindo a vida desse servo. É o mesmo. Deus é um Deus amoroso e provedor, que nos assiste, que nos acompanha. E é interessante que agora ele vai usar, para a gente caminhar para o fim, para provar a sua soberania, e como nós podemos, em temor a Ele, nos deixar ser envolvidos, né, por esse cuidado de Deus. Ele vai provar essa soberania usando a figura do pardal e o pássaro. Não é? Deixa eu beber um pouquinho de água que está agarrando aqui. Do pardal e do pássaro aqui, dos pardais, não é? Das moedinhas e tudo mais. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Né? Uma moeda, ou chamada aqui em algumas versões de asse, não é? Vale 1/16 de um denário, que equivale a um dia de trabalho. Então perceba o valor que tinha essa moeda, e com uma moeda dessas se compravam 2 pardais. Ou seja, menos valor tinha o pardal. E aí Jesus vai dizer, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade
do Pai. E no verso 30, e quanto a vós outros, até o cabelo de todos os cabelos da cabeça estão contados. Na minha é mais fácil de contar, não é? Talvez na de alguns aqui seja mais difícil, mas independente, Deus sabe de todos. Cada fio de cabelo, e nenhum cai sem a vontade de Deus. Esse é um Deus soberano, não é? Um Deus que cuida de pardais. Um Deus que cuida e sabe quantos fios de cabelo tem e nenhum cai sem o consentimento dele. Eu sei por que os meus cabelos caíram. Depois eu te conto se você quiser. Em Lucas 21:18, Jesus disse: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso é interessante ou não é? Deus está no controle, mesmo quando nossa vida estiver sobre riscos. Deus é soberano quando tudo está bem e continua soberano quando as coisas não estão tão bem assim. Vale muito mais saber quem nos conduz do que aquilo que nos acontece. Vale muito mais entender e se submeter a esse plano desse Deus maravilhoso e divino do que ficar excessivamente preocupado com esta vida que é passageira. Eu sei que você tem problemas, assim como eu tenho também. Mas às vezes a gente supervaloriza tanto esses problemas e esquece de olhar para aquele que é soberano e que vai te dar condições totais de lidar com cada circunstância e situação da sua vida e da minha. É assim que nós precisamos viver nessa caminhada. Entendendo isso. A vida de um insignificante pardal é controlada por Deus, amados. E você acha que a minha, a sua vida não é também? Deus está no governo. E aí ele fecha falando assim como começou, não é? Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Muito mais do que os pardais. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Não é maior. Se submeta ao senhorio de Cristo e você vai ver que a sua vida vai ter outro sentido. E você vai ver que, se submetendo a Ele, você vai saber desenrolar até mesmo a sua vida, naquilo que você possa estar enrolado. A mensagem é maior do que os mensageiros. Nós somos escravos da palavra, amados. Nós precisamos submeter a nossa vida e fazer com que outros tenham acesso a essa mensagem por meio da vida, da nossa vida. E o temor a Deus precisa ser maior do que todos os outros temores. Não deixe, não permita que o medo seja o medo da sua própria vida, o medo de doenças, o medo de acidentes, o medo, qualquer que seja o medo, roube de você a paz. Essa paz que Deus nos ensina na palavra dele, quando nós então tememos apenas a Ele, entendendo de que é Ele que está no controle de tudo. Não existe acaso para Deus. O que acontece sempre tem a direção, a permissão e a vontade de Deus para as nossas vidas. Algo Deus está fazendo quando permite que coisas aconteçam com os seus filhos. Nem que para isso Ele permita, para fazer você confiar mais nele. Sempre assim. Na caminhada cristã, repito, é mais importante saber sobre quem nos conduz do que saber sobre o que nos acontece. Amém? Fica com essa frase, com essa sentença na sua mente e no seu coração. E domingo que vem, se Deus quiser, no próximo domingo, nós iremos ver outras palavras de encorajamento para a minha vida e para a sua vida também. Vamos orar, amados.
Obrigado, meu Deus. Obrigado porque nós não estamos, ó Pai, desamparados, de forma alguma. Ó Deus, nós vivemos aqui neste mundo com a plena certeza e convicção de que estamos sendo cuidados por um Senhor maravilhoso. Por um Senhor que tem o controle e domínio sobre todas as coisas. Que nos ajuda a caminhar. E mesmo quando nós tropeçamos, o Senhor nos levanta. Mesmo quando nós, ó Pai, erramos, o Senhor nos corrige. Porque o Senhor faz aqueles que o Senhor ama. Obrigado porque somos amados pelo Senhor. E nos ajude, ó Pai, na nossa caminhada, confiar e nos interessar mais em saber quem é o Senhor e como podemos te agradar melhor do que numa preocupação excessiva com as coisas que acontecem conosco diariamente. Ajuda-nos a confiar em Ti, Pai, e a viver para Ti, e a demonstrar o amor que temos ao Senhor a tantas outras pessoas. Por favor, ó Pai, usa as nossas vidas para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, me perdoe ter passado um pouquinho do tempo, mas vá embora, vá para sua casa em paz. Vou estar ali à porta para cumprimentar você. Ore silenciosamente e dedique esse tempinho para agradecer a Deus pela palavra dEle e pela presença dEle na minha e na sua vida.